Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Bem-vindos ao nosso videocast Café, Cor e Estilo. Eu sou Nambi Waker, consultora de imagem, estilo e colorista pessoal, e resolvi abrir a minha sala colorida para compartilhar com vocês histórias de pessoas especiais. Então, a partir de hoje, fique ligado, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, nós temos um encontro marcado. Aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um arrasou, conhecido como joinha, se você gostou desse vídeo, e compartilha com o maior número de pessoas possíveis para que esse programa possa ganhar o mundo. Conto com vocês, ok? E eu quero agradecer, começar real esse momento tão especial, que esse podcast é um filho, né? A gente está gerando um filho aqui para vocês. Estou com a presença de uma convidada muito especial, que já já vocês vão saber quem é ela. E eu quero agradecer de coração aos apoiadores e patrocinadores, porque sem essas empresas, esse projeto e projetos como esse não aconteceriam. Então eu quero agradecer primeiramente ao Cheirinho Bom, esse super patrocinador que chegou junto, esteve perto da gente, com carinho e com café, né, gente? Que vamos combinar que Cheirinho Bom é especial. A Sheila Capitani, que tá todos os looks, acompanha aí todos os episódios, os looks são da Sheila, então vocês vão ter o look completo no meu Instagram, fiquem atentos aí nas redes sociais também, que eu vou estar compartilhando com vocês. A Capitani Beauty, que fez toda essa produção, também tem o passo a passo dessa produção no meu Instagram. Presente criativo, muito querido, que olha só que graça. Nossa canequinha personalizada, linda, Thaísa Reis, que arrasou toda essa parte de filmmaker que vocês estão vendo e vão ver muito. A Thaísa está aqui com a gente. A doutora Vanessa Sueli, que eu precisava estar com essa, né, meu bem, com o meu botox em dia. E as Amigas Empreendedoras, é um grupo sensacional de mulheres empreendedoras que estão aí fazendo história em Barreiras. É isso. E para dar início real, agora oficial, eu vou apresentar para vocês a minha convidada, gente, não tem condição, coisa mais linda do mundo. Já quero agradecer a ela por ter topado estrear assim, tá? É um desafio para a gente, imagina para o convidado, e acreditar nesse projeto. E a nossa convidada, deixa eu passar o currículo dessa mulher. Presta atenção aí. Ela é médica, graduada pela Universidade de Ribeirão Preto, pós-graduada em endocrinologia e metabologia, imersão em Harvard. Meu Deus, ensaiei muito para falar isso. Pela Sociedade Americana de Anatomia e Remodelação Corporal, imersão em modulação hormonal, em endocrinologia da obesidade, em metabologia do esporte, implante hormonal e medicina quântica. Ah, sim, parte importante. Ela é mãe da Catarine e Lucas e esposa do Michael. Com vocês, Aline Brasanini. Ah! Que moral, que moral. Que linda. É um prazer imenso estar aqui, ainda mais abrindo o programa, assim. Você sabe que você é muito especial. Eu acho que a gente tem, além de uma relação que a gente teve de consultório, de amizade, de crossfit, a gente tem uma energia que bate, eu acho que a gente vibra na mesma sintonia, isso é muito legal, é um prazer imenso estar aqui. Que linda! E eu estou muito feliz, de verdade, eu falei no início, mas eu quero topar estar na estreia de um projeto, né? É algo que a gente precisa acreditar. Ai, e que você honra. esteve junto. E aqui, qual é a minha ideia, Aline, quando eu pensei nesse videocast? A gente tem muitos formatos de videocast, podcast, que eu acho muito legal, mas eu tenho vivido experiências muito interessantes aqui dentro dessa sala, tá? O que, a princípio, eu achei que era um trabalho apenas de falar sobre cores e moda, estilo e tal. Não, eu conheço histórias de muitas mulheres, inclusive que eu já conhecia passando ou de um Instagram. Eu disse, gente, isso não pode ficar reservado para mim, né? E assim, por que eu pensei em você? Eu falei, a Aline, a médica, todo mundo conhece, a gente vê, a gente acompanha, a gente sabe o sucesso da competência. Tem a rede social que aproxima muito, mas é algo muito profissional. Eu falei, não, eu preciso criar um espaço onde eu possa compartilhar quem são essas pessoas. Então, eu queria que você pudesse falar para a gente, e hoje a gente ter esse momento, esse programa, compartilhar para que as pessoas conheçam a Aline. Depois eu vou poder falar um pouquinho da médica, mas eu quero saber assim,
Como é que, quem é a Aline? A Aline é barreirense? A Aline é de onde? Como é que é a Aline, né? Eu queria que você começasse assim, do comecinho pra gente. Tá. Eu sou nascida em Maringá, no Paraná. Com meus 12, 13 anos, meus pais vieram para Barreiras, vieram desbravar aí, como muitos sulistas vieram, meus pais também vieram. E nisso, eu e meu irmão também viemos e moramos aqui até eu ingressar na faculdade de medicina. Aliás, voltei para Maringá, fiz 3 meses de cursinho, logo que eu terminei o ensino médio, e entrei para a faculdade, Universidade de Ribeirão Preto. E só tem você e seu irmão? Vocês só são nós dois. Tá. Só nós dois. Depois que eu me formei, eu voltei para Barreiras, né? E aí fui trabalhar, né? Eu queria ter minhas coisas, minhas conquistas. Me explica antes uma coisa, uma curiosidade. Você já pensa, você vem de família de médico, como é que veio a medicina? Já era, sempre foi a sua primeira opção ou você tinha várias? Como é que era essa escolha? Não tem ninguém do meio médico. É mesmo? Né? Ninguém. Aí eu jurava, né, que era. Não, ninguém. Meu pai, né, mexe com a parte rural, né, ele é produtor rural. Sim. Minha mãe sempre acompanhando ele. Meus tios também mexem com tudo nessa parte, mas acho que minha mãe plantou essa sementinha em nós desde pequenininho, né? E ela conta que eu, quando era pequenininha, brincava muito de médica, né? Então, ela já via isso também, né? Então, ela só fez desabrochar. Mas e sempre foi a sua primeira opção? Ou quando naquele momento da escolha, nunca teve escolha? Só tinha essa escolha. Eu tenho uma prima que ela dizia assim, a coisa mais certa que ela dizia, eu sempre quis ser médica ou advogada. E eu ficava, uma pessoa sempre quis ser algo tão diferente uma coisa da outra. Eu, por exemplo, tive vários sonhos. Inclusive, um deles era ser atriz. Eu me via, que eu não chamava de atriz, eu disse assim, que eu queria ser atora. Aí eu disse, então, primeiro você vai aprender como é o nome, depois você escolhe. Então, desde pequena, já era um desejo, assim, no momento de escolha, já era a medicina, já era algo que... Não, eu sempre quis ser isso, né? Mas eu acredito muito que tenha tido influência lá de pequenininha dos meus pais, né? Da minha mãe, principalmente, né? Porque era um sonho dela. E os pais, às vezes, transferem esse sonho para o filho, né? Sim. Mas hoje eu dou graças a Deus porque realmente eu sou feliz na minha profissão. Eu faço o que amo, eu faço com amor, né? Não foi nada forçado. Que bom. Então, e quando a gente faz o que ama, a gente faz bem, né? Sim. Antes da gente entrar bem nessa área, porque eu quero poder saber, dentro da sua profissão, várias áreas você atua nessa parte da endocrinologia, do metabolismo, hormônios, enfim, a gente tem muitas coisas para falar desse, mas ainda sobre nessa fase, para eu conhecer um pouco mais a Aline. Nessa fase de adolescência, como era você com a sua imagem? Você era uma adolescente bem resolvida, segura? Você era aquela mais franzina, mais para frente? Como é que era você nessa fase? Então, quando eu vim para cá, para Barreiras, eu peguei bem uma transição. Então, no Sul, eu via que assim, as minhas amizades eram mais recatadas, não tinha festa, não tinha esse calor humano que tem aqui na Bahia. Quando eu cheguei aqui, eu assustei, porque essa parte, né, é muito aflorada no Baiana, né? Então eu levei uma sorte. Enquanto assim, minhas amigas lá do Sul, a gente ainda ficava ouvindo Hanson, tinha... Não entende? Essa coisa de... Sim. Mas é tudo muito ingênuo. Sim. Quando eu cheguei aqui, as meninas já davam um beijo na boca, já saíam pra balada. Eu não sabia nem o que era chiclete com banana, né? Sim. Então eu fui descobrir um outro mundo aqui. Né? E nessa ida à balada, você era a que ia mais pra frente ou era mais aquela mais arrecatada? Porque você é uma mulher muito... Por que eu tô perguntando isso? Porque você é uma mulher muito bonita. Certo? A gente não, mas isso é ok, que isso chama atenção. Então, para algumas isso tá ótimo, tá fácil, já chega. Mas para outras não. Isso trava um pouco, né? Deixa às vezes... E outra coisa, às vezes a gente acha, e com o meu trabalho eu tenho cada vez descobrindo mais isso, que mulheres que a gente olha, que a gente vê, nossa, belíssima, essa mulher não deve ter sofrido nada na vida. Não. Sofreu, né? Teve vários momentos de insegurança, de algo que não gostava, de aceitação, difícil. Eu, por exemplo, vim ter minha primeira calça jeans com 10 anos. Por quê? Porque eu tinha uma
barriguinha que não tinha calça jeans que houvesse. Era um negócio difícil de... Então, pra mim, era um negócio difícil, assim. As pessoas achavam, ai, tem um olhinho azul, ela é linda. Mas eu olhava pra todo o resto e fazia, ela só tem um olho de azul, só tem bonito olho, porque o resto, então, era uma coisa mais difícil. Como era você nesse... Era, se vestia despojada ou era mais recatadinho? Me conte. Não, eu sempre fui vaidosa. Sempre Sim. fui. Acho que minha mãe também sempre incentivou muito Isso é em de mim, casa, né? sua mãe é uma mulher minha vaidosa? mãe, sim, muito. Ela é linda. Dizem que eu sou a cara dela. Então acredito. Né? Então, acho que por ela sempre incentivar muito isso, né? Eu sempre me cuidei bastante. Mas também não era nada como eu sou hoje, né? Sim. Então... Eu lembro que, assim, na minha adolescência, minhas amigas, elas queriam ir para o carnaval e tudo, todas essas festas, né? E eu já era mais restrita, né? Meus pais já não deixavam sair tanto. Então, apesar de eu querer sair, né? Querer entrar mais nesse conhecer, mundo, né? Eu não podia, né? Então, eu fui criada mais nesse sentido dentro de casa, né? E aí você Não saía tanto. você veio para Barreiras, ficou... Com que idade você saiu para fazer faculdade? Com 16 para 17. Com 16 eu fui, comecei a fazer cursinho. Quando, um pouco antes de eu fazer 17, eu entrei na faculdade. E Na lá, universidade. quando você foi fazer faculdade, você tinha família ou você ficou em casa? Tinha uma casa para... Como que funcionou? Não, eu aluguei apartamento. Mas era né? independente. Tipo assim, você a partir dali começou a ter uma vida... Sozinha. Ah, tá. Né? Eu passei alguns momentos que eu morei com algumas pessoas, né? Sim. Com Mas não era aquela amigas, coisa, dividi porque apartamento. e eu conheço muitas amigas, inclusive, que a opção do curso é muito para a cidade que tem alguém da família, né? Porque tem essa coisa dos pais, às vezes, mais preocupados. E outras não, que realmente saíram e vai desbravar, assim, é o momento de agora, é com você, né? Então, você já teve essa libertação, esse momento de descoberta mesmo, né? Foi quando cortou mesmo o cordão umbilical. Exatamente, Isso mesmo. exatamente. Foi desse jeito. E aí, depois da formação, você já voltou para Barreiras ou você pensou em ficar? Eu queria ficar. Mas, por conta do que estava acontecendo lá, eu estava saindo muito baladeira, né? Meus pais viram aquilo e falaram, não vai dar certo, volta. Aí eu voltei e comecei a trabalhar. E né? você, para escolher a área, né? A sua área de atuação, porque fiz medicina, a gente tem um mundo de coisas. Legal, eu gosto de falar sobre isso. Ótimo. A minha faculdade todinha, eu fiz para ser neuro. Eu queria neurologia, né? Desde o começo. Então, durante a faculdade, eu criei Liga de Neuro, né? E a gente desenvolveu trabalhos que duraram anos de pesquisa ali durante a faculdade, que foram, inclusive, um deles foi para a Itália ser apresentado, né? Só que eu fazia estágio, todo sábado eu ia no consultório do meu professor, né? Eu era chaveirinho dele, para ajudar ele a fazer os exames de eletroneuromiografia, porque era isso que eu queria. Só que foi tanto tempo nisso que eu abusei, eu falei, eu não quero. Ela testou tanto, ela experimentou tanto, que na hora do... Não é. E aí, porque assim, no final da faculdade a gente escolhe onde vai fazer um estágio, né? Que a gente fica 2, 3 meses. Eu escolhi Barretos. Eu falei, vou mudar aqui. Eu tive um colega que tinha ido para lá de uma turma acima e tinha amado. Eu falei, eu vou lá conhecer, ver como é que é esse mundo, porque ele falou tão bem. E eu me apaixonei pela oncologia. Eu queria ser oncologista ali no final. Sim. Porque eu via que assim, os pacientes da onco são totalmente diferentes de qualquer outra área da medicina. Porque aquilo que o médico fala, ele faz aquilo 100%, sabe? Ele coloca toda essa expectativa, toda a sua confiança, sabe? Ele confia naquilo que você diz que ele precisa fazer. Sabe? Então você sabe que aquilo que você orienta vai ser feito, sabe? Sim. E é muito bonito. Né? Então eu me apaixonei ali pela oncologia. Mas daí eu tinha que continuar lá em Ribeirão Preto, fazendo medcurso para conseguir passar. Só que daí eu voltei para Barreiras. Né? E nisso que eu voltei para Barreiras, eu comecei a ver o que seria bacana para mim aqui na cidade. Sim. Né? Já que aqui não tinha um centro de oncologia, então não tinha muito... Não seria legal para mim morar aqui sendo oncologista na época, né? Hoje já mudou muito. Porque já vão para 13 anos de formada, né? Tem um tempinho bom. Essa parte da quantidade de tempo de carreira é bom, porque não, né? Mas assim vai entregando a idade da...
Mas assim pode, né? Com essa pele, a gente pode falar a idade que tem. Ótimo. E aí eu falei, não, vou tentar, vou ver se eu gosto da endócrino. E aí eu fui para Brasília fazer endocrinologia e metabologia. Aí depois eu gostei tanto. Sim, e nesse processo, você já era uma pessoa que cuida do corpo, que cuidava do corpo, fazia atividade física? Porque hoje, a gente vai falar sobre isso, mas hoje é algo que, né, muito forte. A gente percebe, a gente vê sua rotina, como é que você se exercita, o prazer que você tem. Porque assim, eu sou uma pessoa que faço atividade física já há algum tempo, mas talvez pelo tempo, já tem aí uns 7 anos que eu faço, né, uns 5 anos de CrossFit, então eu gosto de fazer. Quem faz CrossFit precisa dizer que faz CrossFit, então esse foi o momento que eu encontrei de dizer isso, né? Porque eu sou crossfiteira. Mas não era uma coisa que eu adoro acordar pra ir. Não, tipo, meu corpo precisa, sempre tive muita tendência a engordar. Mas a gente sente o prazer que você tem, de você ver o resultado do corpo. Então, você já fazia isso? Já era uma coisa que você fazia? Não, eu fazia porque era uma obrigação. Sim. Né? Eu tinha que fazer. Então, esse desejo despertou mais depois que eu comecei a fazer musculação com o Agostinho Figueiredo, com o Catão. Ele foi meu grande incentivador. Ele falava, a gente precisa de uma médica para trabalhar aqui com essa parte de esporte. E ele foi meu grande incentivador. Então, eu fui fazendo a endócrina e fui começando a cuidar do meu corpo. Né? E já buscando mais esse público voltado ao emagrecimento, à hipertrofia, né? Então, desde ali eu já via que as pessoas me buscavam mais por isso. Então, eu tinha que investir mais naquilo ali que estava me dando um retorno e que então, eu era foi referência. Uma coisa que veio primeiro a sua área e depois que você encontrou mais o desejo de, bom, eu trabalho com isso. Então... Na verdade, a endocrinologia me frustrou um pouco no sentido de tratar muitas doenças. Eu não queria tratar doença. Não queria tratar saúde, só o diabetes, né? só uma prevenir essa, né? Entendeu? Então, dentro da endócrina, o que proporcionava isso é essa área que eu atuo hoje. Né? Mas, olha, a gente tem essa... Eu acho que hoje não mais, né? Por a gente falar tanto dessa questão de prevenção, porque a gente tinha sempre a ideia de que a medicina era algo para tratar. Você vai no médico, você está doente? Primeira coisa que a pessoa pensa quando na hora... Não, porque você vai, ou então porque você quer melhorar, ou você quer saber como é que você está, você quer prevenir, né? Você não quer ter, eu não quero ficar doente, por isso que eu vou no médico. Então, hoje eu acho que a gente começa já a ter esse pensamento, mas isso não era algo que vinha antigamente. E, então, quando a gente pensava no endócrino, a gente dizia assim, era muito para emagrecer, né? Aquela coisa do, tá obeso e vai pro endócrino, vai tomar algum remédio para emagrecer. Era muito associado a isso. É mais ou menos isso mesmo. E não muda muito hoje. Eu vejo que a endócrina não mudou muito em relação a isso hoje. Por isso que eu fui buscar na medicina integrativa, na nutrologia esportiva, esse outro lado que eu sentia falta. Porque tratar uma obesidade não é só dar um remédio para emagrecer. São milhares de coisas que você tem que tratar. Colocar a sua máquina para te ajudar no processo de emagrecimento, para te ajudar a ativar ali o metabolismo e conseguir ter resultado. Não só no emagrecimento, mas na vida, em todos os aspectos. E Aline, eu percebo também, a gente falando ainda sobre essa questão de emagrecimento, não sei se hoje ainda, tá? Mas as pessoas têm um certo preconceito ou vergonha de falar assim, tô tomando um remédio para emagrecer. É algo que tinha que fazer escondido, era como se fosse vergonhoso tomar algo, tipo... Não, façam dieta, porque as pessoas acham que a obesidade façam dieta e façam caminhada, e isso é uma doença, né? A pessoa precisa ser tratada de forma... Então, na minha ignorância, né? A médica é ela, mas deixa trazer até para que, de repente, quem está assistindo possa ter esse tipo de pensamento. Assim como existe uma pressão alta, você precisa tomar um remédio para isso, você tem alguns problemas que você precisa ser medicado para controlar aquilo, eu entendo também que a obesidade é algo que você precisa tratar. E você tomar alguma coisa para isso, o remédio foi feito exatamente para tratar. Eu acho que não pode ser de forma discriminada. Qualquer pessoa, tô 3 quilos acima, vou tomar tal remédio porque eu não quero fazer atividade, não quero fazer. Mas uma pessoa que tem uma obesidade num grau, ela precisa tomar algo para... Eu acho assim, o primeiro passo é a pessoa decidir mudar de vida, buscar ajuda. Não tô indo na academia, tô fazendo uma dieta, não tô conseguindo. Então, peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui com a minha máquina, né? Para eu poder otimizar e poder ter resultado. Né? Eu acho que é aí que entra
o meu papel, né, como médica, Sim. né? Então o paciente já está no processo, então ele precisa de mais alguma coisa. Então as pessoas às vezes acham, aquele ele emagreceu porque tomou tal remédio. Não foi por isso, gente. É mérito da pessoa. Exatamente. Né? Eu sempre falo que o mérito não é da medicação, não é do médico, é da pessoa que foi lá, que ralou, que malhou, que cuidou da alimentação, que passou vontade, né? Sim. E teve o resultado. E tá aí um assunto que eu posso falar com propriedade, né? Eu sou paciente da Aline, como ela falou na hora da apresentação. Hoje nós temos uma relação de amizade, mas eu conheci a Aline em consultório. Depois eu ganhei muito peso na gravidez, né? Então eu ganhei 20 e poucos quilos na gravidez do meu primeiro filho. Sempre foi aquela sanfoninha. Um dia tá gordo, um dia tá magro, comprava uma roupa, uma época que super dava certo, depois na outra semana, ai meu Deus, já não cabe mais. Ou comprava roupas esperando quando eu ficar magra, vai ficar linda. Então, todas as dietas mirabolantes de sopa, de lua, de tudo, eu já tinha feito. De remédios para emagrecer, porque a gente sabe que tenta com amiga, com não sei quem, e consegue, e vai tomando ali, de forma totalmente irresponsável. E até a hora eu falei, não, gente, eu preciso procurar um profissional, entender o meu corpo e saber, porque não pode ser normal isso, né? Porque cada vez que eu perdia, tomava aquele remedinho, emagrecia, estava feliz, parou, com pouco tempo eu ganhava e vinha a frustração, eu falei, não, preciso procurar alguém. Foi quando a gente se conheceu, que eu procurei, você fez um trabalho assim, né? Foram quase 30 quilos, eu não tenho fotos aqui, mas depois eu posso colocar nas redes sociais, tá? Quando for lá, a gente vê isso, depois coloca no Instagram, de repente, esse antes e depois, que vale, né? Sim, não, tem que mostrar. Vale a pena. E desde então, e é isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Eu faço um acompanhamento com você de todo esse tempo, né? Às vezes mais frequente, às vezes... Mas nunca foi. Eu fiz um acompanhamento, a gente fez um protocolo, eu perdi 30 quilos e sumi. Já acabou, E que eu acho que acontece muito, né? Acontece demais. A pessoa vai, atinge algo que ela acha que... Só que imagina uma vida você naquele peso, com aquele corpo, com aquela rotina, e você conseguiu, foi sofrido, ok, mas de repente você acha, agora eu posso caminhar sozinho. Então, eu hoje entendo que eu preciso ter esse acompanhamento sempre, porque o meu corpo piscou e eu engordo. É difícil um organismo que não precise de nada, que ele esteja 100% bom para que você emagreça com facilidade, como deve ser. Raríssimo, né? Então eu sempre peço os exames, dou uma olhada, falo, olha, ou o seu corpo está inflamado, ou sua insulina que está alta, tem que ajustar isso, ou é a tireoide, ou alguma coisa. E, inclusive, foi algo que você me ensinou, que quando eu fui na primeira consulta, o meu foco era, eu achava, não, tô gorda, preciso ver como é que a gente faz para conseguir, né? E aí você pede todos, não, tá gordo, mas tem que ter um motivo, vamos analisar tudo. Então sempre fui muito criteriosa em relação aos exames, de olhar tudo bonitinho, porque a primeira coisa, eu lembro que eu já cheguei lá, quero um remédio para emagrecer. Opa, calma, não é assim que funciona, não tem negócio de remédio para emagrecer, e deu aquela chamada que não era o que eu esperava na hora, mas de forma muito consciente. Vem cá, eu preciso de todos esses exames, eu preciso avaliar. Então, depois disso, hoje eu converso com as amigas, eu super falo sobre hormônio, sobre se você viu a sua taxa disso, você viu sobre não sei o que, tem que ver se o seu cortisol como é que tá. Tem que ver, e elas olham assim pra mim, né? Isso aí pode ser que sua testosterona esteja muito baixa. Por quê? Porque isso é algo que você vem trabalhando no seu paciente, a importância de, vamos entender como é que tá seu intestino. Né? Eu lembro que eu falei, como assim meu intestino? Né? E você trazer pra gente a importância do funcionamento. Que eu gosto de explicar cada coisa. Sim. Olha, isso aqui tá mostrando que o seu corpo tá inflamado. Olha, isso aqui é uma dificuldade porque você tem uma insulina alta. Vamos dar uma aceleradinha aqui na tireoide porque ela tá tendendo a um hipotireoidismo, né? Então tem coisas que a gente trabalha ali. Eu gosto que o paciente entenda o que ele tá fazendo. E por onde que ele vai passar. Sou prova viva disso. Agora, eu senti cheiro de café, gente. Por que vocês não botam um cafezinho pra gente também? Pode ser? E a gente vai conversando, vai tomando um cafezinho. Porque esse cheiro ninguém merece, não. Sim. Porque a gente fica aqui só sentindo o cheirinho. E que cheirinho bom, diga-se de passagem. É sensacional a Cheirinho. Ela é uma franquia nova, você já foi, né? Já fui, uma delícia. A gente fica feliz por Barreiras, né? Porque é uma franquia que a cidade merecia. Eu sou a fã do café, inclusive aprendi a tomar café na pandemia. Eu não curtia café,
Ah, eu sou fã. Lá em casa a gente tem tudo, tem várias maquininhas, várias coisas assim, a gente é super fã. Hoje sou assim. Aí eu e marido, quando a gente vê alguma coisa, já, amor, esse café é nota tal. E o mais legal da Cheirinho é exatamente isso. Diferente de várias cafeterias que existem, né? Eles têm todo um processo de torra, é diferente, do grão é diferente. É uma experiência, né? Então, pra gente que curte, ou pra quem não curte, que tem curiosidade, eu acho que super vale a pena conhecer, porque é sensacional. Uma delícia. Então, além dessa questão do emagrecimento, né? Que é todo esse critério, esse cuidado, essa análise dos exames e tudo. Mas uma coisa que eu sempre percebi, tanto quanto paciente, como para quem está olhando de fora e acompanhando você está sempre buscando algo. Você está sempre numa especialização, numa imersão e tal. E você até me corrija se eu estiver errada, mas a impressão que eu tenho, ou pelo menos as primeiras vezes que eu ouvi falar aqui em Barreiras, sobre chip, essa questão do hormônio que a gente chama de chip da beleza, e depois eu quero um momento só para isso. Porque é algo que eu sei que as pessoas têm muitas dúvidas. Essa questão da reposição hormonal, a soroterapia, que hoje a gente vê muito em clínicas, muita gente falando, mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar aqui foi com você. E eu acho que isso é bom porque você está trazendo algo novo, mas você sente também nesse início, algumas pessoas têm alguma rejeição, acha que... Sente muito, né? Principalmente quando eu comecei a colocar os implantes, né? Então, é claro que existe muita crítica naquilo que as pessoas não têm conhecimento, né? Mas a partir do momento que os profissionais foram vendo que não, é bacana, dá resultado, né? É uma coisa que tá aí para te ajudar a favor da sua saúde, né? Eu vi que aí tem um monte de tem a aceitação, aí todo mundo bota. Aí mudaram tudo de ideia. E a soroterapia também, né? A soroterapia é um braço, né, que nos ajuda muito no sentido de, poxa, às vezes o paciente não tem como repor, não consegue tomar tanto comprimido, né? Então tem como a gente fazer suplementação de vitaminas, minerais, aminoácidos, fitoterápicos, tudo para ajudar a nutrir o corpo ali dentro do soro, né, que vai direto na veia. E trabalha muito essa questão da prevenção, né, do que a gente estava falando antes, do tratar para não adoecer, de fugir dessa ideia de vou pro médico porque eu tô doente, não. Eu tô me cuidando para não adoecer. É aquilo que eu falo assim, por exemplo, lá a gente tem vários tipos de soroterapia. Então tem a soroterapia que vai ajudar mais na questão da imunidade, tem a soroterapia que vai ajudar mais na questão da hipertrofia, ou do emagrecimento, ou de dor crônica, ou da ansiedade. Mas o que isso aí tudo está trabalhando? Está trabalhando na causa, no corpo, né? O que está causando isso daí, né? Então ele vai suprir aquelas necessidades de acordo com o que o seu corpo está precisando. Né? Então vai lá, vai tomar o soro que é para melhorar a obesidade, vai sair magro de lá? Não vai, né? Não, o que vai fazer? O soro vai te ajudar a desinflamar, desoxidar, ativar seu metabolismo para que, com os seus bons hábitos, com tudo que a gente vai fazer... É sempre um conjunto, né? É um conjunto de e as pessoas às vezes esperam um milagre, que é essa danada dessa pílula, essa pílula mágica, gente, que não existe, viu? Eu só tenho essa notícia, infelizmente. Tenho essa péssima notícia para vocês, que não existe. Às vezes as pessoas me mandam mensagem, né? Posso ir lá só tomar o soro do emagrecimento? Eu falo, não é assim que funciona. Não vai funcionar, né? Então a gente precisa ver tudo que o seu corpo está precisando para ver o que está precisando e fazer a reposição especificamente daquilo. Do necessário. Né? Então não é receita de bolo, né? Que o que serviu para mim, você vai lá, eu usei isso, você vai e usa também. E como eu falei, quero puxar o gancho desse implante hormonal, mas que a gente conhece, que é o chip da beleza. Eu lembro que eu uso já há algum tempo, né? A primeira vez que eu coloquei, você ainda nem colocava, não tinha ninguém. Eu fui para Salvador, porque já ouvia falar e tal, e coloquei a primeira vez lá. E aí, numa consulta, a gente falou, não, mas eu já vou colocar, já estou iniciando, foi já bem no seu iniciozinho, né? Verdade. E aproveitar para tirar algumas dúvidas, né? Falar um pouco sobre o que é, porque eu posso dizer que eu sofri isso. O que é que acontece? Quando eu falava no meio das amigas, coloquei o chip, logo elas esperavam que eu tinha que ser a mais forte do treino, que eu tinha que ser a super magra, e que não entende que você coloca, mas tem todo um processo, a sua atividade tem que estar em dia, a sua alimentação, mas explica. É porque assim, o implante não é para beleza, ele não é para isso, não é para emagrecer. Tem gente que fala, é o chip de emagrecimento. Não, gente, não, isso você está vendendo uma coisa que não existe na verdade.
Porque ele vai te ajudar a queimar gordura e ganhar massa se você estiver tendo os bons hábitos, se seu corpo estiver desinflamado, né? Se você estiver ralando pra caramba, né? E o engraçado é que quando a gente tem um implante, né? Fala, tá assim porque tá chipada. Não vê o que a gente tá ralando. Né? Então, assim, não funciona. Colocar um implante para emagrecimento, isso não existe. Vai te ajudar, claro. E no meu caso, por que eu pensei em colocar? Porque eu estava numa fase, quando você puxou lá todos os meus exames e deu uma analisada toda, eu estava realmente com a minha disposição lá embaixo, né? Então, estava com taxas baixas que o implante ia me ajudar nessas questões. Então, assim, o exame, ele ajuda a ver se a clínica está batendo com o laboratório. Ele está me ajudando a ver, mas não é ele o mandatório. Porque muito mais vale a clínica, o que o paciente está sentindo, do que um valor de exame hormonal, que muitas vezes pode até acontecer de vir, né, alterado, né? Não nem ser aquilo. Agora, quando a clínica bate com o laboratório e a gente faz a suplementação daquilo que o corpo está precisando, aí o paciente sente a diferença. Né? Agora, tem muita gente que fala assim, eu não vou colocar um implante porque fulana de tal colocou e aconteceu tal coisa, né? Primeiro, o implante não é um só. Existem várias marcas, né? Tem a questão de marca, tem marcas americanas e tem as dosagens também, Aline, que é diferente. Tipo assim, de repente, o que você acha que é indicado, posso ir no outro profissional e ele botar um pouco mais, um pouco menos, e às vezes dá uma frustração. Às vezes o que eu acho que acontece é uma expectativa. Cada corpo responde de uma forma. Não sei se para algumas pessoas às vezes tem um tipo de experiência, não sei por conta do corpo dela, do que ela precisa ou do que foi aplicado. E aí o outro quer fazer, ele espera que aconteça como, mas com a minha amiga. Foi assim, a minha amiga teve espinho, então a minha amiga não teve. A minha amiga ficou super magra, a minha amiga engordou a minha outra, e aí ficam buscando, né? E não prende ao que realmente o profissional está dizendo. Olha, o que é que vai acontecer? Cada corpo é único. Não tem como a gente prever o que vai acontecer. O que eu sempre falo é o seguinte, vamos começar do menos, e aí a gente pode ir aumentando a dosagem. É melhor do que você ir lá e colocar uma dosagem muito alta, e aí sofrer com as consequências depois. Às vezes pode ser que você coloque uma dosagem alta, também não sinta nada. Né? Eu não tenho problema com pele, né? Não tenho voz grossa. Olha minha voz aqui, já tenho 5 anos de implantes hormonais, ou para 6 anos em mim, né? Que eu coloco em mim. E não tem esse tipo de problema, né? Mas tem pessoas que pode dar uma alteraçãozinha de voz, pode dar uma queda de cabelo, né? Então tem coisas que tem como também. Alguns colaterais que tem como a gente ir equilibrando, né? Quando dá muita espinha, por exemplo, né? A queda de cabelo, a soroterapia ajuda bastante, né? Que muitas vezes a queda se dá porque também tá mal nutrido. Né? Então tem como a gente contornar algumas coisas, né? Mas isso não é uma regra. Né? No final das contas, sempre que o paciente eu coloco o implante e falo, caminho sem volta. Né? Eu sei, eu entendo. Eu sei que vai ser bom. Não, realmente o saldo, em alguns momentos eu tive alguns tipos de efeito colateral, mas o saldo sempre é muito bom. É sempre, para mim, né, para minha rotina, para minha realidade, para quem eu sou essa mulher que fala mexendo muito, eu sou cheia de energia, então quando uma coisa me faz mal, a minha produção é diferente, no meu trabalho, tudo para mim, o meu corpo também não responde da mesma forma. Eu acho que esses implantes, ele faz E o marido agradece. Agradecemos, né? Deixa eu agora entrar num outro assunto. Vamos lá. Que a gente falou um bocado sobre medicina, mas eu queria falar agora um pouquinho sobre cor. Que não tem como fazer um videocast com esse nome e não falar sobre cor. E depois a gente também vai falar um pouquinho de estilo. Mas a Aline foi uma das minhas primeiras coloridas. Verdade. Assim que eu fiz a formação em coloração, o pessoal falou, meu Deus, eu preciso colorir essa mulher. Parti, na época eu ainda atendia a domicílio. Foi lá em casa. Né? Fui lá na sua casa fazer. Ela vai me matar, mas foi o único registro que eu encontrei de uma foto. O óculos fora do contraste, a pessoa tava. Mas tava aqui. Em casa, Mas aqui. E outra coisa. E outra coisa. Aprendi. As minhas coloridas sabem, para fazer o teste de coloração tem que estar de pele limpa e tal. Então tem todo esse processo. Vamos dar esse desconto.
aqui é a prova, tá? Mas o que eu queria falar pra você, qual foi essa... Então, é inevitável pra mim, quanto colorista, faço a coloração, não sou aquela chata, você pode confirmar, de ficar dizendo, tá fora da paleta, tá? Não, às vezes quando vocês aparecem muito maravilhosos, aí eu não me contenho, faço aquele velho comentáriozinho, mas eu nunca digo a vocês, né, que não tá na cartela, não pode usar. Muito pelo contrário, o ideal da coloração, o grande lance de uma coloração pessoal é você descobrir o que te favorece. Isso não quer dizer que você não vai usar o que não, é aprender inclusive a usar, como usar o que não te favorece. Então o cabelo no tom perfeito, a maquiagem correta, então tudo isso contribui. Mas você percebeu alguma diferença depois da coloração? Quando você coloca a cor da paleta, quando você tá fora da paleta? Dá muita diferença. Dá. É gritante. Não, assim, quando eu coloco as da minha paleta, paleta, né? Eu vejo que, assim, né? E quando eu vou numa loja, já vou direto na área que tem esse tom aqui de verde. Eu amo. Eu não sabia essa cor. E aproveitar, porque depois vão perguntar. E outra coisa que é bom, que eu não tive a oportunidade de falar isso pra ela, você foi uma grande surpresa quanto colorista, né? Do processo de coloração. O que acontece? As pessoas me encontram na rua e acham que eu já sei qual é a paleta dela. Tá na minha cartela, eu sou que cartela. Não é, né? Você passou por um processo, a gente tem que passar os tecidos, porque realmente o tecido fala. Então você, o que eu já conhecia pessoalmente, mas tinha aquela coisa da rede social e pelo seu tom de pele, cor dos seus olhos, eu tinha realmente uma inclinação muito grande que você fosse tivesse uma cartela de verão. Você fosse de verão. Quando a gente começou a fazer o teste, eu comecei a olhar e aí vi que você tinha uma temperatura quente, que eu achei até que não, de repente ela pode ser uma primavera, mas aí você é um outono. É uma grande surpresa. Depois em um outro momento, eu posso te explicar um pouco mais sobre isso. É um outono suave. Aqui tá a paleta dela, para quem depois quiser dar uma olhadinha e, inclusive, começar a olhar as fotos dela, que ela tá na paleta, que vocês vão ver que ela fica mais linda. E que a coloração tem essa surpresa, né? Eu separei umas fotinhas dela fora da cartela. Tcharam! Pra gente comentar. Gente, linda né? Não tem jeito. Mas vamos avaliar aqui. Aqui ela tá com uma roupa que o contraste não é dela. Na cartela dela, ela não tem esse branco, que é um branco de inverno, né? Aqui ela tá com a roupa escura e a linha ela fica melhor com as cores mais claras do que a escura, a beleza dela. E por conta disso ela não vai usar preto? Claro que não, né? Preto é convenção, todo mundo preto. E outra coisa que eu gosto de falar é usar a cor de forma intencional, né? Então tem ocasiões em que aquela cor vai falar o que você precisa, né? A cor em si. Então é importante a gente, além de usar o que está na minha cartela, então o preto é elegante, preto é uma coisa mais formal, uma cor que... Exatamente. Então, para aquela ocasião, eu não vou usar preto? Claro que não, né? Mas aqui eu coloquei uma corzinha, uma rosinha mais clarinho, que é uma cor bem de verão. Se a gente avaliar entre o claro e o escuro, o claro, né? Agora, vamos botar as fotos dela na cartela. Tcharam! Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. E aí, o que acontece? Qual é o grande efeito da coloração? Além da gente ter essa questão da pele, que deixa uma pele mais bonita, com mais ou menos manchas, mas eu gosto de mostrar a vocês isso, a harmonia, né? É que a gente olha pro todo, né? Aí aqui tudo bem, porque parece com o olho dela, mas vamos olhar para cá, a gente continua olhando pro todo. Olha para essa foto. Então a gente olha para você, vê que tá linda, mas eu consigo ver roupa, eu consigo ver mulher, eu consigo ver tudo, né? Diferente, consegue voltar? Dessa daqui em que a gente cria cortes. Então eu vejo uma roupa e eu vejo a pessoa, né? Eu vejo a pessoa e eu vejo uma roupa. A gente não consegue ter a mesma conexão do que quando a gente está lá toda na cartela. E foi quando eu descobri que meu olho é verde, não azul. Porque o azul não combina. Né? Ele não chama tanto. O verde, ele dá uma valorizada. E aí, como não amar? A coloração, eu sou suspeita, mas eu acho que realmente né, é algo que vem pra... Mas vamos falar um pouquinho de estilo também, que eu acho que é algo que é importante falar. Mesmo as pessoas têm uma ideia de que estilo é moda. De estilo é estar elegante. Ela tá estilosa, porque ela tá com salto alto, ela tá maquiada.
e uma coisa. Estilo é o que você tem uma característica no seu vestir que é forte, que é marcante, que cada um tem o seu. Alguns têm domínio, entendem isso e outros não. Ficam passeando por algumas coisas. Mas o que eu percebo, e eu atendo muita gente também, que à medida que tem uma profissão, ela acha que, bom, tipo médica. Uma médica precisa se vestir assim, ela tem que usar branco, ela tem que usar determinada roupa, e isso bem no início de carreira, principalmente, né? A pessoa acaba de formar em advocacia, então eu sou um advogado, tenho que botar um terno assim, e aí fica presa aquilo. Você teve isso no seu início de carreira? Tipo assim, sou médica, agora eu preciso me vestir. Sim, teve isso. Hoje já não mais, né? Sim, Tanto que hoje eu atendi desse jeito. Né? Porque tem toda uma segurança, tem não coloquei nem um jaleco. Olha. Apesar de que eu amo colocar um jaleco, ainda mais o trouxerito bonito, bem fofinho, né? Eu gosto porque eu acho que passa também confiança, né? Então, dependendo da roupa que você tá, eu acho que cabe colocar um jaleco. Mas, dependendo do seu estilo, que eu chego lá do jeito que eu tô, eu atendo. E existe, hoje você tem um guarda-roupa profissional e um guarda-roupa pessoal? Ou você consegue, vou viajar, eu uso peças, vai no meu guarda-roupa peças que eu uso também no meu dia a dia. Eu acho que mistura. Mistura, né? Que bom. Eu acho que o que não muda muito é que eu gosto sempre de estar com escarpão, né? Quando eu vou atender. Sim. Sempre gosto de estar com escarpão. Na sexta-feira eu gosto de usar uma roupa mais descontraída, uma calça rasgadinha e tal, sabe? Mas aí eu coloco o jaleco. Porque aquela coisa, ela incorporou o espírito baiano. Que o baiano, quando chega na sexta-feira, diz: agora é final de semana. Eu amo sexta-feira, é meu dia favorito. É final de semana, agora a gente vai dar uma relaxada. Tipo assim, eles chega no consultório, tipo, eu vejo que eles vêm assim, tipo assim, eu tô de barriguinha de fora, né? Às vezes eu tô com um crop de uma calça e o jaleco por cima. Sim. Né? Tanto que uma vez que uma paciente atendi, ela tava num plantão. Ela falou assim: nossa, mas que médica moderna é essa? Mostrando a barriga. Para, menino. No caso, essa médica pode mostrar a barriga. Essa barriga também. E a gente vai falar sobre essa parte dessa barriga também, que tem coisa boa. Mas é legal. O que eu falo nos meus atendimentos? Quando você, nessas clientes que elas têm dificuldade em montar looks, fazer produções para o trabalho, e a primeira pergunta que eu faço é essa: quando você viaja, você leva alguma coisa que você usa no seu trabalho ou não? Ou para você é libertador, tipo, tô de férias, não preciso usar nada disso, porque se você não leva nada, você está se fantasiando para trabalhar. Não, né? pior que eu levo, porque você fala, mas gente, eu vou levar essa, porque isso é ótimo, dia a dia pra viagem. Você é aquela mulher. Né? Aquilo te representa. Ok, você não vai de shortinho jeans pro trabalho, isso não tem nada a ver. Mas tem gente que acha que naquela profissão eu preciso usar aquilo. Então, tipo, essa blusa que você usou hoje pro seu trabalho, você pode, sim, na sua viagem, botar ela com sainha, com short, com outra proposta, ou essa calça que você tá usando no escarpão, você pode botar ela com a rasteira e com uma regata, e você criou uma outra forma de usar o mesmo look para ambientes diferentes. Mas são peças que você consegue. Eu já olhava isso como negativo. Né? Eu tenho que levar uma peça que eu tô lá usando todo dia pra viagem. Muito pelo contrário. Por quê? Porque essa peça te representa. Sim, entendi. É você. Não é a médica. Não é a advogada. Então, na hora que eu tô de férias, eu não vou levar nada disso aqui, porque eu uso para o meu trabalho. Então, é para aquele personagem que eu crio daquela pessoa. Então, você acaba não conseguindo colocar o seu estilo, a sua identidade no seu vestir quanto profissional. E aí, isso vai cansando, porque você imagina uma vida tendo que fazer isso. Então, por isso também que, às vezes, a pessoa faz uma mudança de profissão que ela não estava completa, ela não conseguia se encontrar totalmente, né? E hoje eu atendo mulheres que tão preocupadas com isso. Eu tenho um estilo mais despojado, mas sou advogada e eu me sinto obrigada a ter que ficar usando muito escuro. Calma, vamos encontrar, né, uma forma de trazer esse seu lado para uma pessoa que tem um estilo mais natural, esportivo, para o seu dia a dia. Então, de repente, você não é obrigado a usar o escarpão se você não gosta do escarpão. Não é só esse escarpão que vai. Então, você gosta, ótimo, né? Mas tem aquelas que não.
que é da rasteira, que é da sapatilha, e acha que não, eu tenho que ficar presa a isso, porque um advogado precisa usar isso, né? E isso não é bacana, porque imagina todo dia você se obrigar a fazer algo que você não gosta, que não te representa. Uma hora você dá uma cansada disso, né? Então, esse é o que me encanta na consultoria, é exatamente poder, esse momento de autoconhecimento. É de vocês poderem observar o que é que faz sentido, o que é que eu acho bonito do que faz sentido para mim. Né? Porque às vezes a gente cansa de comprar peças que não fazem, que eu acho bonito, mas que não faz o menor sentido. Aí quando chega em casa eu visto, aí ficou estranho. Aí não tá bom. Não, isso aí acontece. Né? Você fica querendo, porque ela não casou. Eu posso achar bonito, mas não faz sentido para mim. Então isso não funciona para mim. E eu percebo isso em você, né? Na medida que dos nossos encontros ou nas redes sociais, eu vejo isso, que você faz, não, ela tá vestida dela. Ela gosta disso, olha como ela tá bem. E quanto a gente passa confiança, né? Quando você tá vestida de forma segura, confortável. Então deixa eu perguntar, você acha que eu tenho estilo assim, tem sim, super. Né? E essa resposta que você me deu, não, eu levo peças, é super a confirmação disso. Então você tem o seu estilo próprio, que é algo que isso faz sentido para mim, isso me representa. Então é aquela coisa, eu posso ver uma peça, posso passar numa vitrine e ver algo e falar assim, isso parece com a Aline. Então isso é a prova de que, então, aquelas pessoas que a gente tem, que conhecem, ou amigos ou familiares, que a gente vê algo e fala, nossa, isso é a cara de fulano, né? Vê um colar, vê um vestido, uma saia. Mostra que a pessoa tem personalidade. A pessoa tem um estilo, ela tem um estilo. Então, independe se aquela pessoa é aquela pessoa que usa sempre um salto ou se ela é a pessoa da rasteira, né? Então, separar um pouco isso do ser estilosa é estar maquiada e de salto alto. Não, ser estilosa é ter um estilo e vestir peças que fazem sentido para você, que você consegue identificar isso. Mas eu queria agora falar, a gente já está caminhando pro final. Mas eu guardei, para mim, essa é a grande cereja do bolo, assim, sabe? É algo que eu já admiro você por várias coisas, né? Por ser a profissional que da forma que sempre me acompanhou e que eu vejo outras pessoas, tenho amigas também, pessoas que conheço, mas eu achei isso sensacional e é o grande diferencial, tanto que eu vou adiantar logo o assunto, que foi essa sua passeada, não sei se eu posso chamar assim, pelo fisiculturismo, quando você resolveu encarar esse desafio, que na hora eu falei, não acredito, como assim? E eu queria... eu achei eu já vou adiantar, eu falo muito, né? Eu falo horrores, mas você vai... Eu já quero adiantar que eu achei de um diferencial incrível. Eu achei que você saiu da sua cadeirinha de médica entendedora de tudo, e de ajudar o paciente, dizer assim, agora eu quero viver essa experiência, eu vou ter essa experiência. E isso te deu um know-how pra mim, tá? Que vai além de todo esse currículo que eu li antes, de todo esse estudo que você fez, e que com certeza foi toda uma turma que fez, né? Todas essas formações e imersões é um grupo de não sei quantas pessoas, e que a gente vai encontrar vários médicos que tem. Mas esse desafio específico, eu não sei, e eu também quero entender um pouco isso, se foi uma satisfação só e tal, mas eu achei sensacional, porque um paciente que vai em busca disso, ou não, nem que ele não necessariamente quer ter um corpo, né, daquele porte, mas saber que você passou por isso, que você entende a dor, sabe? Foi incrível, assim. Eu queria vivenciar. E assim, eu sou muito movida a desafio, né? Eu sou competitiva. Você lembra lá da CrossFit, né? A gente tem, quem gosta de CrossFit, tem esse espírito competitivo, né? E eu sou movida a desafio. Então, eu já queria ter feito isso há muito tempo. Né? Mas primeiro gravidez, as crianças, família, para que não tinha ainda levantado por que fazer isso, né? Não tinha ninguém que me apoiasse também para falar não, vai, bora, faz. O Catão sempre me incentivava muito, né? E vamos abrir um parêntese, né? E que apoio, né? E que apoio, né? Então tudo brotou ali, mas por muito tempo ele ia, né? Regando aquilo ali, vamos embora. Eu não, porque tem as crianças, eu vou ter que abdicar do meu trabalho, vou ter que me dedicar muito à academia, né? Um tempo que eu não tinha. E aí chegou o meu momento, as crianças já estavam maiorzinhas, né? Eu falei, então agora acho que vai.
Quando meu marido falou, vai, eu falei, Agora né? Agora ou nunca. Né? E como foi essa notícia? Tipo assim, chegar e falar assim, ó, vai ter, eu vou querer participar disso. Como é que... Então, eu já estava pegando firme já com o corpo, né? Já estava com um corpo bacana. Aí o Agostinho Figueiredo pegou e me falou assim, olha, vai vir um coach aqui, Batata, conhecido por Batata, e deixa ele te avaliar e ver aí para quando que a gente consegue estar pronto. Eu falei, então tá. Então eu esperei ele chegar e ver. Ele olhou para mim e falou assim, daqui 2 meses vai ter um campeonato. Nós vamos nele. Eu falei, mas 2 meses? 2 meses. Então bora. Eu lembro que quando eu comecei, eu estava ali com um percentual de 18%. Tanto que eu fui mostrando minha evolução, né? Sim. As pessoas acompanharam isso daí nas redes sociais, né? Eu comecei, já estava com o corpo bacana, 18% já é um percentual excelente, né? Deus. Mas eu queria mais. Então é aquilo que eu falo para as pessoas, para os meus pacientes. É o seguinte, eu estava bem, eu já estava com um corpo bacana, já fazia certo, já estava cuidando da minha alimentação, já estava fazendo exercício. Para eu chegar a 2%, 3% de gordura, eu ia ter que fazer muito além do que eu já estava fazendo. Porque se eu continuasse fazendo o certo do jeito que eu estava fazendo, me esforçando, a quantidade que eu estava me esforçando, eu não ia sair do lugar. Então, para eu chegar lá, então eu aumentei de 1 hora para 2, 3 horas. A maioria dos dias eu malhava 3 horas, né? 1 hora de musculação e 2 horas de aeróbico. Então, ou eu corria 10 km, ou eu fazia aula de cango jump, né? Se eu tava na fazenda e eu ficava que nem doida lá na pista. E a família? Apoiava, dizia assim, que legal? Ou tinha aquele que dizia assim, mãe, pai, de... Minha filha, por que você tá fazendo isso? Porque rolava, né? Tem sempre aqueles que apoiam. Ao mesmo tempo que me apoiava, porque teve uma época, por exemplo, que eu já não comia carne vermelha, né? Então eu tinha que começar a carne branca, né? Então fazia o almoço deles e eu tinha o meu separado, né? Outras vezes eu deixava para fazer, tipo, eu sempre tinha o dia do merecimento. Eu não gosto de falar dia do lixo, né? O dia do merecimento, né? Então eu deixava para o fim de semana, que eu ia para fazenda, que eu sabia que ia ter, né, ou coisas, né? Para não ficar ruim, ter que fazer outra alimentação para mim, né? Então eu deixava esses merecimentos para essas datas, né? E me dedicava muito, né? E você, porque assim, a gente do lado de cá foi acompanhando, porque você foi compartilhando e foi vendo. Então, muita gente, como eu, achei sensacional e falei, caramba, que determinação, que eu sei que isso é difícil, porque só porque eu preciso passar por algumas restrições porque ganho peso muito fácil e tal, ou porque em algum momento, não, eu quero secar um pouquinho mais e tal, e eu sabia do que era, né? Imaginava naquela proporção, então eu via muito mais o seu esforço naquilo e você querer fazer aquilo do que, mas eu não acho esse tipo de corpo legal. Mas eu sei que muitas pessoas também comentavam sobre isso, meu Deus, olha o corpo dela, por que ela tá fazendo isso, né? Porque, coloca a foto, olha pra isso. Imagina, parece que esculpiu, né? Que pegou ela aqui e disse, não, peraí, fica aqui. É bom ter foto, né? Pra gente lembrar que eu cheguei lá. E que orgulho, um monte de orgulho, eu sentia como se... E assim, outra coisa, ainda teve premiação. Né? Foi uma estreia, se não bastasse tudo, porque eu acho assim, se eu tivesse chegado lá aqui, pra mim, né? Claro que pra você que fez, que passou por tudo, a gente quer o máximo. Mas eu olhava assim e falei, meu Deus, só dela ter conseguido isso, eu já achei um troféu master. E achando pouco, ainda tiveram... Explica outra coisa. Quais são as categorias? Qual era a sua categoria? Como é que funciona? Porque acho que não é um meio para todo mundo. Quando fala fisiculturista, todo mundo acha que vai ser forte, grande. Então existem várias categorias. A mais suave, a mais feminina, digamos assim, das categorias femininas é a biquíni, que é um corpo mais sequinho, saradinho, né? Só que eu sequei demais. Baixou demais, fui um pouquinho além. O juiz falou que eu estava muito condicionada. Ele usou esse termo, né? Por isso que não peguei o primeiro lugar. Mas segundo ele, né? Então, a biquíni é mais suave, mais feminina. Aí a wellness já é um pouco mais volumosa, pernão, bundão, né? Sim. Então já é parecido com isso, só que com volume maior. E aí entra depois as grandonas mesmo, que são as típicas do fisiculturismo. Sim. E aproveitando que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, os biquínis.
Como é que funciona? Tem uma empresa, você escolhe um biquíni. Não existe empresa só para isso. É um mundo, porque gente. Tudo trabalhado, isso é tudo de pedra. É porque assim, as pessoas não conhecem esse mundo. Sim. Existe um mundo disso aqui. Né? Então, que vende a sandália, que vende o biquíni, os acessórios, né? E tem alguma coisa, algum critério, tipo o biquíni, ele tem que ser assim, tem que ser tem largura critério. disso, daquilo, do A busto. NPC, que é a NPC, existem vários, ai gente, como é que chama? Empresas, Várias marcas, federações, sim. várias federações. Mas a NPC é a que hoje está mais em alta, né? Então eles colocam lá o jeito que tem que ser o biquíni. Né? A sandália, ela é bem padronizada para qualquer federação, né? Tanto que quando eu postei essa foto aqui, eu recebi um comentário, né? Ai, que sandália brega. Mas a pessoa olha para a sandália, né? Tem tudo isso para olhar para a sandália, né? Não dá um parabéns, mas para a sandália não acredito. Não vai assim faltar. E aí eu falei assim, não, mas é porque é padrão, né? Então Sim. as sandálias acabam sendo padrão. E os acessórios, elas usam muita coisa com muito brilho. E eu acho que a ideia da sandália é exatamente não aparecer. Né? Focar aqui. Você não focar, porque ela é toda transparentezinha de tudo, então a gente não cria. Porque imagina se fosse uma sandália de cor, a gente traria o olhar para cá. Então aqui tudo que a gente olha, exceto essa pessoa, mas normalmente é não olhar para a sandália, né? Você vai olhar para o todo, menos para. Então eu acho que a ideia. E eu preciso perguntar, são caríssimos esses biquínis? É uma joia. Eu falo que é uma joia. Tem uma variação de quanto a quanto, mais ou menos. Existe um mundo, as empresas que fazem o biquíni, e também existe um mundo ali que as meninas elas vão vendendo os usados também. Porque elas competem muito, não comportaria comprar tanto, né? Porque é uma joia. Mas eu acho que esse aí é meio como se fosse também seu troféu, né? Assim, algo que você deve guardar para. Sim, eu quis guardar, não ia falar. Pra dizer, ó, eu tive isso aqui, eu vivi isso aqui. Eu achei sensacional. Eu acho isso aqui realmente que pode ser. E muda muito de acordo com a quantidade de pedraria, o valor, né? Sim. Então, quantidade de pedra que vai, então vai ser mais caro, se vai menos. A alcinha aqui. E tem tipo assim, aquela marca que é a Chanel dos biquínis. Que é aquela. Tem, né? Tem as mais simples. Mas não é tão Chanel assim. Sim, mas ela tem essas marcas também. Tem também. Então, realmente é um mercado grande. Sim. Para cabelo, tem alguma coisa que precisa estar? Vocês passam uma coisa no corpo, não. né? O corpo é outro. Também existe um mercado só para tinta que você passa no corpo. Tem que passar essa tinta aí, né? Até para ressaltar as definições, né? Isso. Né? E me conta das categorias, o que é que você levou, como é que ficou essa parte de premiação? Foram três. Boneca? Eu falo bonequinha. 3 bonequinhas, né? De bronze. Deixa eu lembrar aqui. Por idade, por estreante, e a outra foi geral. Sensacional. Sou fã demais disso aqui, desse seu momento. Eu acho que foi realmente algo desafiador, assim, que é uma história, uma experiência, né? É uma experiência. Porque é algo que eu acho que a gente leva mesmo são as experiências vividas, né? Tanto que eu penso muito nisso em relação aos meus filhos, em que eles vivam algumas experiências que eu sei que aquilo ali vai carregar. E poder falar, de repente, imagine que daqui a alguns anos eles vão falar assim, minha mãe, imagina que moral. Legal. que massa, que sensacional. Eu queria encerrar com esse momento, porque eu acho que é a cereja do bolo. Mas pra gente dizer assim, eu criei um quadro e você vai estrear um quadro sensacional, que é rapidinho, perguntas e respostas. Só que a gente eu criei 2 bloquinhos. Um dele vai ser com estilo, que aí vão ser perguntas sobre estilo, ou sem estilo. Que aí a gente pergunta bem aleatório e dá uma passeada Então vamos aqui na sorte. Puxa a cartinha e a gente vai descobrir se você vai ser com estilo. Com estilo ou sem estilo, ela escolheu com estilo. Então vamos para perguntas sobre suas escolhas voltadas a estilo, guarda-roupa, enfim. Estilo sexy ou romântica? Qual dos dois se prefere? Só tem esses dois? Não tem intermediário? Porque ou é um é outra. Não, eu acho que eu sou romântica. Eu acho que eu sou mais romântica. Não, acho que eu não sou romântica. Então é o sexy.
Não muito É sexy. do cropped. Assim, um sexy Sim. confortável. Longo ou curto? Longo. Não pode faltar no closet. Tipo aquela peça assim que é a sua peça Não. do... Que não pode faltar. Tem um jaleco. Sonho de consumo. Tem alguma coisa assim que você tem vontade de... Aquela peça ou aquela marca que você diz, essa daqui tá faltando. Sabe que eu nunca pensei assim. Não tem Acho que nenhuma. eu tenho. Não tem nenhuma na lista assim da próxima aquisição? Tô querendo. Eu não sou muito ligada a essas coisas, eu acho, assim, que materiais, lindo. assim, muito, para eu desejar, ter um desejo, assim. Acho que não. Não. Então vamos para consumista controlada. Mesmo. Sim. Controlada, né? Controlada. Depois dessa, que não tem a peça, você Não. pedisse pra mim, eu dizer, é só uma? Você tem certeza que é só uma? É difícil você escolher. Então, eu queria muito uma aliança da Bulgari. Eu tinha isso. Meu marido me deu. Me deu a primeira e depois me deu a segunda. Ai, então... Né? Que era uma coisa que eu queria muito desde o casamento, Sim. né? Que a gente não casou com ela. Então eu sonhava em ter a aliança. Então, assim, já serviu. Então já tá. Foi realizado. Consumo, sonho de consumo realizado. Não saio sem. Não saio. Pode ser calcinha. Não, pode. eu ia falar, Essa daí não saio sem passar um rímel. O rímel é a do... O rímel. Uhum. Eu hoje, engraçado, esse é protetor solar. Eu sou totalmente... Eu não passo crime de nada de... Preciso fazer, né? Até Bom. porque eu realmente não sou mais... Mas o protetor é algo que eu hoje não consigo sair sem. A minha... Não empresto. Você é daquelas que as amigas ligam pra dizer assim... Não, se quiser um vestido, qualquer coisa, você eu empresto. Mas eu tem empresto. alguma peça assim, alguma coisa que você diz, essa daqui não... Minha aliança. E usei, mas não uso mais. Usei, mas não uso mais. Calça de cintura baixa. Não dou conta. E voltou, E tá voltando, né? Mas eu realmente Não, eu acho- só gosto de calça, de preferência que tampam o bico. Eu também sou desse time. E é isso. Muito obrigada, muito obrigada. Amei. eu Passou amei. que a gente nem Tá sentiu. Ai, foi muito Né? bom. Foi bom, foi gostoso demais. Espero que vocês tenham curtido também esse nosso primeiro episódio. Acho que foi melhor do que a gente imaginava, Foi, né? Foi foi muito gostoso. rápido. Espero que tenha sido gostoso aí também. Quero agradecer mais uma vez aos apoiadores e patrocinadores. Essa turma que realmente está fazendo esse programa acontecer. E é isso. Até próxima quarta-feira. Se Deus quiser, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar um arrasou e comentar e compartilhar. Beijos, fiquem com Deus. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso.